Olá, meu amigo, minha amiga, graças a Deus, a palavra de Deus diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3, bem declarado aqui para nós, que Ele já nos tem abençoado com todas as sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, nas regiões celestiais. O que significa as regiões celestiais? No entendimento, no intelecto, na confiança, na perseverança, no que diz respeito ao verdadeiro cristão, ele não se deixa abalar. Embora a pessoa tenha passado por problemas, por dificuldades, por situações difíceis, ela tem se mantido firme, tem se mantido alicerçada justamente naquilo que está determinado por Deus, porque ela é uma escolhida de Deus, ela é uma eleita de Deus. E no momento que a pessoa tem essa confiança, essa certeza, essa segurança, nada abala mais ela, embora que ela enfrente problemas neste mundo, porque no mundo tereis aflições, como o próprio Senhor Jesus ele disse uma vez. E essas aflições, elas são passageiras, nada dura para sempre. Mas se a pessoa se enreda com isso, ou seja, se ela se deixa abalar, isso infelizmente permanece com ela. Se a pessoa começa a ter pensamentos de destruição, de derrota, de fracasso, de humilhação, ela fica preocupada, ou seja, ela antecipa-se no que diz respeito à ocupação dela no dia a dia, ela se preocupa, ou seja, a preocupação não deixa ela viver uma vida tranquila, porque uma vez que a pessoa ela é eleita de Deus, ela tem essa convicção, ela vive tranquila neste mundo, por isso que ela tem essa confiança. E a palavra de Deus é bem clara, porque ele disse assim, olha só, Efésios, a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Efésios, ou seja, os cristãos na época, em Éfeso, viviam momentos de dificuldade, de problemas, de aflições, de perseguições. A igreja, no começo, nos primórdios, a igreja primitiva, ela era muito perseguida. Hoje a igreja, ela tem um acolhimento justamente na graça, porque nós vivemos desta forma. Nós vivemos no tempo da graça. A graça é favor imerecido, ou seja, o reino de Deus está em nós. Nós vivemos neste mundo, mas com a confiança de que nós somos eleitos de Deus, vivemos neste reino. Desfrutamos das coisas deste mundo, sim. Uma pessoa que é de Deus, ela não vive aflita, ela não vive ansiosa. Tanto que o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 em diante, sobre a ansiosa solicitude da vida, ele deixou bem claro, disse assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. É um ensinamento justamente isso, para que não houvesse a preocupação na vida das pessoas naquele tempo. E hoje em dia não é diferente, porque vivemos neste mundo. Nós não solicitamos, pedimos para vir. Nós fazemos parte não deste mundo, mas sim do mundo cujo qual está já proposto, já está pronto para cada um de nós. A vida eterna não é para todos, não. A vida eterna é para os eleitos, para os escolhidos, aqueles que são espíritos investidos de carne, que estão neste mundo aqui, tendo experiências na carne, tendo experiências no dia a dia, experiências com respeito à vida afetiva amorosa, experiência no casamento, experiência com o que diz respeito à parte econômica e financeira, experiência com respeito à questão física, saúde, na questão emocional, com de respeito à questão de angústia, aflição, preocupação. O que tem acontecido é que muitas pessoas elas deixam se enredar com tudo isso. E elas vivem apenas um momento aqui, ou seja, se preocupam com as coisas terrenas, aonde elas não têm essa certeza. Por quê? Porque lhe falta esse entendimento, esse esclarecimento. Por que lhe falta? Porque nos lugares onde muitas vezes ela vai, ali é ensinado que a pessoa, para ela ser de Deus, ela tem que ter posse, ela tem que ter bens, ela tem que ter conquista, ela tem que ter casa, ela tem que ter carro, ela tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Mas o próprio Jesus disse, não vos inquieteis com isso. Nós não temos que ficar inquietos. Ele mostra aqui bem claro, assim, no versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam e nem colhem,
Não ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Os passarinhos, todos eles têm um sustento no dia a dia, de alguma forma eles têm um alimento. Eles não passam fome, eles não passam necessidade. E por que tem pessoas que neste mundo estão passando por problemas, estão passando por necessidade? Porque ela não tem buscado em Deus, ela não tem se sustentado com respeito à fé dela na palavra de Deus, no que diz respeito à promessa que ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está conosco, ele habita em nós. A pessoa que é de Deus, o Espírito ela já vem com o Espírito de Deus nela. Ninguém precisa querer ensinar ela. O que fazem é querer instruir ela, querer dizer para ela que ela tem que frequentar tal lugar, que ela tem que ir em tal lugar, porque tal lugar é bom. Ora, as pessoas elas têm buscado resultados, muitas vezes, em lugares que ela não encontra. E o resultado está onde? A solução do problema está onde? Está dentro dela. A solução do problema já está com ela. Basta ela crer, basta ela confiar e ela sempre perseverar, como nós falamos aqui nos nossos vídeos. Nós falamos que a pessoa tem que ser perseverante na oração. Ela tem que continuar buscando, ela tem que ter confiança. E sempre já desde antemão agradecendo com ações de graça. As súplicas são assim. Nós estaremos daqui a pouco realizando uma oração em seu favor. Se você ainda não colocou o seu nome aí nos comentários, você pode colocar do seu familiar, do seu ente querido, de alguma pessoa que você queira que venhamos estar orando por ela. Se você ainda não fez assim, se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se para fortalecer o canal, sim. Dê o seu like, ative o sininho e nos próximos vídeos o YouTube estará recomendando para você. E eu tenho a certeza que Deus estará abençoando grandiosamente a sua vida através da palavra que você estará ouvindo. Porque a palavra que nós temos o objetivo de levar até você é uma palavra de fé e de otimismo para lhe fortalecer. Para mostrar para você que verdadeiramente Deus é contigo. Deus é com você, jamais te desamparou, jamais vai te desamparar. Olha só o que diz no livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 9. Diz assim, ó: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupavam. Nós temos que estar com o nosso coração confiante naquilo que Deus ele já determinou. Você está entendendo? O que tem acontecido é de muitas pessoas querer buscar situações, por quê? Porque colocam dentro dela que ela tem um mal agindo nela, né, que tem um espírito agindo nela. Ora, quanto mais a pessoa ouve com respeito às instruções, se ela for instruída com palavras que colocam ela para baixo, ela vai sempre viver desta forma, preocupada, com medo de ir para o inferno, com medo de não ser uma escolhida, ou seja, já convencem ela desta forma. Tem pessoas que ela está dentro desse lugar, que ela é de Deus, mas ela está sendo escravizada, porque não deixam que ela venha despertar para isso, para ter um entendimento dela aberto, a mente dela, esclarecida, os olhos iluminados. E por isso que diz assim, no capítulo 13 de Hebreus: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, doutrinas que não tem nada a ver com respeito a Deus. Olha, Jesus já determinou, está tudo consumado, já está tudo realizado. Ele já venceu a morte, já venceu o inferno, ele já carregou sobre si tudo, as dores, enfermidades, as maldições, tudo. Aí a pessoa diz, mas por que eu vivo desta forma, dessa maneira? É porque a pessoa tem se deixado enganar, ela tem sido ensinada por doutrinas várias e estranhas, que a pessoa tem que pagar preço, que ela tem que fazer propósito, que ela tem que fazer voto, que ela tem que fazer isso e aquilo outro. Ora, está tirando então os méritos daquilo que Jesus já fez na cruz. Porque ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. E graça é favor e merecido. E isso é de Deus. Ele quis fazer assim. Ele quis criar todas as coisas, ele criou os céus e a terra, criou todas as coisas que existem. E talvez a pessoa diga assim, mas então por que eu estou passando por problemas? Porque você tem se deixado dominar por doutrinas várias e estranhas, ensinamentos que não tem nada a ver com respeito àquilo que é verdadeiro. Por isso que diz assim, ó: portanto, o que vale é estar com o coração confirmado. Confirmado com o quê? Com doutrinas? Com preceitos? Com ensinamentos de homens? Não, confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. E diz mais assim, ó, no capítulo 13
de Hebreus, no versículo 5, diz assim, ó, seja a vossa vida sem avareza. O que é ensinado para as pessoas neste mundo é ela ser assim, ela ter objetivos, ela desejar, ou seja, ela querer ter posse, ter isso, ter aquilo outro, e ela fica preocupada com isso. Infelizmente, muitas pessoas passam a vida toda sem adquirir nada, sem conquistar nada. Por quê? Porque aqueles que falam isso e ensinam ela, eles estão se enriquecendo, ou não? Estão ou não estão? Pode ter certeza disso. Se você observar, se você analisar, se você pesquisar, você vai ver que é justamente isso que está acontecendo. E a Bíblia diz assim, ó, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou querendo lhe convencer de algo. É a palavra de Deus que diz assim, ó, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você vê, ó, ele jamais há de abandonar, jamais ele vai deixar a pessoa em maus lençóis, jamais ele vai deixar a pessoa numa situação caótica, numa situação crítica. Permite até que venhamos passar, para que nós venhamos tomar com respeito a atitudes justamente de fé, uma fé cristalina, uma fé pura e verdadeira. Então, como diz aqui, ó, versículo 6, assim afirmemos confiadamente. Nós temos que afirmar, nós temos que confessar, professar com os nossos lábios. Deus é comigo, já deu tudo certo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando falamos até tudo posso naquele que nos fortalece, não é só a pessoa tudo posso nas conquistas, mas em meio a dificuldades, a situações, a problemas, porque diz assim, ó, assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Você pode ser jurado de morte, você pode ser uma pessoa cujo qual está prometida com respeito até a alguma execução, você pode ser uma pessoa cujo qual, né, até disser assim, olha, se tu sair desse lugar vai te acontecer tal e tal coisa. Isso ali é palavra de morte, isso ali é palavra de destruição. Onde é que já se viu uma pessoa que, se ela se julga ser de Deus, ela falar palavras de morte, de destruição? Se o evangelho são as boas novas, nós temos que falar e proferir aquilo que é verdadeiro. Por isso que eu falei para você aqui no começo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 2, assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, olha só, gratuitamente no amado, sem pagar preço. O que eu tenho que fazer? É como nós temos falado, nós temos que viver uma vida reta, uma vida honesta. Tem lugares até que as pessoas frequentam, que até os que estão lá por cima, vamos dizer assim, dizem, você é muito certinho. Ou seja, se está dizendo que você é muito certinho, é porque eles não andam certo. É como os fariseus, os escribas, né? Jesus chamou eles de hipócritas. Eles queriam que as pessoas fizessem o que eles mandavam fazer, mas eles não moviam uma palha, não moviam um dedo para fazer as coisas. E é isso que tem acontecido. Mas nós recebemos tudo gratuitamente no amado. Então, ele não dará todas as coisas juntamente para nós daquilo que necessitamos, como falamos para você aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, diz assim no versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? E diz assim, ó, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A pessoa hoje tem já adentrado em dias, quando ela era garota, ela queria chegar a ser maior de idade, não é? Vivia ansioso para se tornar maior de idade. Os anos depois, quando ela completou os 18, passou dos 21, hoje já está lá pelos 50, 60 e parece que está numa ladeira descendo sem freio, né? Você pode acrescentar alguma coisa? Ninguém pode, porque o curso da vida é esse, as coisas são naturais e o que semeia colhe aquilo que plantou.
é uma lei fixa da natureza. Por isso nós temos que semear coisas boas. Quando falamos a respeito de semear coisas boas, não é a pessoa pegar um valor e colocar num determinado lugar, não. É ela viver uma vida reta, uma vida honesta e justa, procurando ter pensamentos cujo qual vem agradar a Deus. Nós sabemos que não é fácil, que é uma guerra, que é uma luta, porque como nós falamos, nós estamos num mundo que não pertencemos a ele, não fizemos parte desse mundo. Nós somos eleitos. Eu creio desta forma, eu sou um escolhido, eu sou um eleito de Deus. E independentemente do que os outros podem dizer, ou contestar, ou falar, pode falar o que quiser, isso é confiança nossa, isso tem que estar dentro de cada um. Isso é Deus que colocou dentro de nós. Não é uma denominação, não é uma religião, nada que colocou isso dentro da gente. Isso está dentro de nós, por quê? Porque é o próprio Deus que colocou. Você está compreendendo? Então, como diz a palavra de Deus assim, ó, olha só, e por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam, diz assim no versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos. Porque diz assim, ó, os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Diz assim, ó, buscai, portanto, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Opa! Basta o dia o seu próprio mal? Exatamente, porque nós vivemos num mundo cujo qual este mundo, por causa da desobediência, lá no começo, lá no princípio, ele foi justamente amaldiçoado. Foi dito assim, ó, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, quem faz parte deste mundo, quem é desse mundo, quem não é da glória eterna, infelizmente está vivendo debaixo disso, vivendo debaixo dos problemas. Aí talvez você diga assim, mas então por que eu tenho problemas? Porque nós, por enquanto, estamos aqui, nesse tabernáculo terreno. Nós estamos revestidos desta carne. E nós enfrentamos, sim, nós respiramos o mesmo ar, nos alimentamos no alimento, cujo qual hoje já não se encontra mais um alimento, né? Tem que se granjear para encontrar realmente um alimento de qualidade, porque a maioria tudo já foi mudado geneticamente. Muitas pessoas têm se alimentado de coisas que hoje, em vez de fazer bem para ela, faz mal, infelizmente. Não é assim? Se nós buscarmos ter uma boa alimentação, o nosso corpo vai agradecer por isso. Se buscarmos com respeito às coisas boas, vamos viver uma vida de paz, uma vida de sossego, uma vida de alegria. É como nós falamos, é como uma pessoa que ela engana, ela vive de trambiques, ela não consegue, de maneira alguma, ela não consegue ter paz, ela não consegue ter sossego. Está escrito aqui, ó, Deus sabe todas as nossas necessidades, do que nós precisamos, do que nós necessitamos, e Ele sabe que você está enfrentando problemas que não são seus, eles vieram de uma maneira, de algum jeito, desaparecer na sua vida. Mas se você manter essa confiança e você crê desta forma, então isso aqui se cumpre na sua vida, porque Ele já tem te abençoado com todas as bênçãos, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Receba isso na sua vida, na sua mente, no seu entendimento, tenha esse esclarecimento. Por isso que diz assim, ó, Efésios capítulo 1, diz assim, ó, no versículo 9, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, de graça. Nós vivemos desta forma. A graça ela foi estabelecida por Deus. E isso é para os eleitos, isso é para os escolhidos. Então, busque desta forma, se coloque nessa posição. Você é que tem que ter isso dentro de você, esse esclarecimento, tá certo? Vamos fazer esta oração por todos vocês, já determinando isso na sua vida, para que se cumpra. Vamos falar novamente aqui no versículo 9 de Hebreus capítulo 13. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas,
Portanto, o que vale é estar com o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Ou seja, tenha proveito justamente daquilo que está estabelecido e determinado por Deus para você, tá certo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra e obrigado, acima de tudo, pela tua graça e misericórdia, porque o Senhor é o resplendor da nossa justiça, o nosso amparo, o nosso auxílio, o nosso socorro. O Senhor é o nosso Deus, nada pode nos abalar e nada pode fazer, meu Deus, até aqueles que, meu Pai, talvez tenham até falado contra, como dizendo que somos uma raça, como se fôssemos excluídos. Mas o Senhor, meu Deus, o Senhor que nos elegeu desde antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, viver uma vida reta, uma vida digna. E essa vida digna, meu Pai, que vivemos nos traz a repercussão, nos traz também o retorno de tudo, nos dá, meu Deus, uma vida de paz, de alegria de viver, uma vida de um casamento abençoado, de uma família unida, uma família estruturada, uma família cujo qual está, meu Pai, na tua presença. E assim também, meu Deus, com que diz respeito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando se fala a respeito disso, não está se referindo à questão da salvação da vida eterna, mas à salvação com respeito do que tem acontecido, infelizmente, nesse mundo tenebroso, onde muitos lares têm sido destruídos por causa da traição, por causa do ciúme, das intrigas. E isso, meu Deus, não faz parte, meu Pai, da vida daqueles que pertencem a Ti. Se eles estão enfrentando problemas, meu Deus, é que talvez não tinha antes acontecido, meu Pai, um esclarecimento, uma mente iluminada, mas agora essa pessoa já se encontra com essa mente iluminada e que ela receba tudo isso na vida dela, meu Pai. A saúde, meu Deus, o vigor físico, o fortalecimento, a cura de seja lá qual for a doença, a enfermidade, e também, meu Deus, com respeito à parte econômica e financeira, o Senhor jamais vai permitir que essa pessoa passe por necessidade, que ela receba, meu Deus, na vida dela, meu Pai, uma vida próspera, uma vida, meu Deus, cujo qual ela tenha, meu Pai, os víveres, cujo qual ela tenha o sustento daquilo tudo que ela necessita. Nós entregamos tudo em tuas santas e poderosas mãos. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Muito obrigado pela tua compreensão, pela tua compaixão e muito obrigado pela tua graça e misericórdia. Louvado seja teu santo e glorioso nome, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor, Deus glorioso. Muito obrigado por tudo. Já deu tudo certo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, com certeza Deus já lhe abençoou sobremaneira. Como nós sempre falamos, vamos em frente. Um grande e forte abraço. Vamos ficando por aqui.